Tom Anderson, enquanto pilotava o seu drone perto da serena extensão do Crystal Lake, deparou-se com uma descoberta extraordinária que iria mudar a sua vida para sempre. Enquanto manobrava o drone sobre a paisagem luxuriante, reparou numa reunião invulgar de bisontes cujo comportamento era muito diferente do habitual. Normalmente, estas criaturas majestosas vagueiam livremente, mas esta manada exibia um sentido peculiar de urgência e coesão, como se estivessem a responder a uma força invisível. Este comportamento invulgar não só despertou a curiosidade de Tomás, como também indicou uma ligação mais profunda com o reino animal, sugerindo que algo de significativo se estava a desenrolar no seu mundo. A visão dos bisontes, movendo-se em uníssono, despertou algo profundo em Tom, lembrando-o dos laços que outrora partilhara com a sua falecida mulher, Eva. Desde a sua morte, ele tem navegado nas águas turbulentas do luto, sentindo-se muitas vezes perdido e desligado do mundo à sua volta. Os voos de drone tinham se tornado uma forma de consolo, uma maneira de escapar ao peso da sua tristeza. Mas este momento foi diferente. Era como se os bisontes estivessem a ecoar as suas próprias lutas, o instinto de manada deles espelhando o seu desejo de ligação e compreensão. À medida que continuava a observar, o pano de fundo emocional da viagem de Tomás foi se entrelaçando cada vez mais com o desenrolar dos acontecimentos. O que começou como um voo de rotina transformou-se numa exploração pungente da vida, da perda e das formas inesperadas como a natureza pode curar. Quando estava prestes a trazer o drone de volta, surgiu uma súbita agitação entre os bisontes, chamando a atenção de Tom. A manada começou a deslocar-se para uma área isolada do lago, intensificando a sua urgência. Esta viragem inesperada dos acontecimentos preparou o terreno para um encontro notável, que não só revelaria os mistérios do comportamento dos bisontes, como também ofereceria a Tom um vislumbre de esperança e renovação no meio da sua dor. Mal sabia ele que este voo o levaria a uma revelação que alteraria para sempre a sua perspectiva sobre a vida e a perda. Tom Anderson apreciava os seus voos matinais de rotina sobre Crystal Lake, onde a beleza deslumbrante dos bisontes o cativava. Todas as madrugadas, quando o sol pintava o céu em tons de laranja e cor-de-rosa, ele lançava o seu drone, ansioso por captar as criaturas majestosas que percorriam as planícies verdejantes. O bisonte, com a sua presença poderosa e comportamento gentil, tornou-se um ponto focal da sua fotografia, incorporando o espírito selvagem da paisagem. Através da lente da sua câmera, Tom encontrou uma ligação profunda com estes animais, sentindo que eles compreendiam a sua viagem de cura e solidão. O som rítmico dos seus cascos contra a terra ressoava nele, ecoando o bater do coração da natureza e recordando-lhe as alegrias simples que ainda existiam no mundo. No entanto, o impacto da sua falecida esposa, Eva, pairava sobre a sua paixão pela fotografia da vida selvagem. Eva tinha sido a sua maior apoiante e parceira neste empreendimento artístico. Juntos, exploraram a beleza da natureza, capturando momentos que falavam às suas almas. O seu riso enchia frequentemente o ar quando partilhavam histórias sobre os animais que encontravam, e o seu olho aguçado para os detalhes inspirava Tom a ver o mundo através de uma lente diferente. Após o falecimento dela, o peso da dor ameaçou ofuscar o seu amor pela fotografia, mas as memórias das experiências que partilharam acenderam uma centelha de esperança dentro dele. Tom recordava frequentemente a sua colaboração artística, lembrando-se de como passavam horas a discutir a fotografia perfeita ou a melhor altura do dia para capturar os bisontes no seu habitat natural.
Eva tinha uma capacidade única de encontrar beleza no mundano, e a sua paixão pela vida selvagem era contagiante. Enquanto sobrevoava o lago com o seu drone, sentiu a presença dela ao seu lado, guiando a sua mão e incitando-o a abraçar a beleza que o rodeava. Em cada fotografia que tirava, Tom procurava honrar a memória de Eva, capturando não apenas o bisonte, mas a essência do amor que partilhavam pela natureza, entrelaçando para sempre os seus espíritos na arte que criava. Quando Tom Anderson manobrava o seu drone por cima do Crystal Lake, foi surpreendido por uma visão peculiar. Uma manada de bisontes tinha formado um círculo perfeito, um comportamento invulgar que contrastava fortemente com os seus padrões típicos de deambulação. Normalmente, estas criaturas majestosas pastavam livremente pelas planícies, movendo-se de uma forma mais caótica e dispersa. No entanto, esta formação era surpreendentemente organizada, como se os bisontes estivessem envolvidos numa reunião ritualística. O coração de Tomás acelerou enquanto captava a cena, intrigado com as implicações de uma exibição tão extraordinária. Os bisontes estavam lado a lado, os seus corpos maciços criavam uma barreira formidável, e ele não conseguia deixar de sentir que estavam a responder a algo fora do comum. A atmosfera que rodeava a cena parecia estranhamente carregada, como se a própria natureza estivesse a suster a respiração. Um nevoeiro espesso vinha do lago, cobrindo a paisagem com um véu misterioso, amplificando a qualidade surreal do momento. O drone de Tom pairava silenciosamente por cima, captando o comportamento invulgar do bisonte, enquanto ele observava à distância, sentindo um misto de admiração e apreensão. O ar estava pesado com uma tensão silenciosa, e ele sentiu que os bisontes não estavam apenas em formação, estavam em alerta máximo, com os seus instintos bem afinados para potenciais ameaças. Este instinto protetor era um poderoso lembrete da ordem natural, mostrando a capacidade inata da manada para se protegerem uns aos outros contra o perigo. Enquanto Tom continuava a documentar a cena, refletiu sobre o significado deste comportamento. O círculo dos bisontes parecia simbolizar unidade e força, um testemunho dos seus instintos de sobrevivência perante a incerteza. Era uma ilustração vívida de como estes animais se apoiavam uns nos outros, formando uma barreira protetora, não só contra os predadores, mas também contra o desconhecido. Naquele momento, Tomás sentiu uma ligação profunda com a manada, reconhecendo que o comportamento instintivo deles espelhava a sua própria jornada de procura de consolo e proteção na sequência de uma perda. A visão dos bisontes, firmes no seu círculo, tornou-se uma metáfora poderosa para a resiliência, recordando-lhe a força encontrada na comunidade e os laços que nos mantêm unidos em tempos de adversidade. A guarda florestal, Lisa Miller, era uma guardiã dedicada de Crystal Lake, conhecida pela sua profunda paixão pela conservação da vida selvagem e pelo seu vasto conhecimento do ecossistema do parque. Com formação em ciências ambientais e anos de experiência a patrulhar o terreno acidentado, Lisa tinha desenvolvido uma intuição apurada para os comportamentos dos animais que chamavam ao parque a sua casa. As suas responsabilidades incluíam monitorizar as populações de animais selvagens, garantir a segurança dos visitantes e conduzir programas educativos sobre o delicado equilíbrio da natureza. Lisa orgulhava-se do seu papel, passando muitas vezes longas horas no terreno, observando a intrincada dinâmica da flora e fauna à sua volta. No entanto, recentemente, a sua rotina tinha sido perturbada por relatos de atividade sísmica invulgar na zona. Estes distúrbios, detectados por equipamento de monitorização, fizeram soar o alarme sobre potenciais alterações geológicas que poderiam ter impacto na vida selvagem
e no ecossistema do parque. Preocupada com as implicações tanto para a manada de bisontes como para a segurança dos visitantes, Lisa iniciou uma investigação para compreender a origem destas anomalias. Ao aprofundar a situação, apercebeu-se das imagens de drone de Tom Anderson que tinham captado a estranha formação circular dos bisontes. Intrigada com a ligação entre os relatórios sísmicos e o comportamento do bisonte, Lisa contatou Tom, ansiosa por colaborar e juntar as peças do puzzle. A urgência da situação pesava muito sobre os dois. Lisa compreendeu que o comportamento invulgar dos bisontes poderia ser uma resposta à atividade sísmica e estava determinada a descobrir a verdade antes que a manada sofresse qualquer dano potencial. Tom, ainda a braços com a sua própria dor, encontrou-lhe um sentido renovado de objetivo ao trabalhar ao lado de Lisa. A combinação das suas competências, o conhecimento dela sobre o parque e a sua vida selvagem e a perícia dele na captação de imagens aéreas criou uma parceria poderosa. Juntos, decidiram investigar melhor o comportamento dos bisontes na esperança de desvendar o mistério por detrás dos instintos protetores da manada e das perturbações sísmicas que os tinham reunido neste momento extraordinário. Ao embarcarem nesta viagem, tanto Lisa como Tom sentiram o peso da responsabilidade, sabendo que as suas descobertas poderiam ter implicações significativas para o parque e os seus habitantes. Quando Tom Anderson e a guarda florestal Lisa Miller se aproximaram do centro do círculo de bisontes, ficaram ambos impressionados com a visão de um misterioso objeto brilhante aninhado entre a erva. O objeto emitia uma luz suave e etérea que pulsava suavemente, lançando um brilho de outro mundo sobre a paisagem circundante. Tinha o tamanho aproximado de uma bola de basquetebol, com uma superfície lisa e iridescente que brilhava em tons de azul e verde. A luz parecia emanar do seu interior, criando um efeito quase hipnótico que os atraiu para mais perto. Quando o examinaram mais de perto, repararam em padrões intrincados gravados na sua superfície, semelhantes a veias delicadas que pulsavam ao ritmo da luz, como se o objeto estivesse vivo. A relva que rodeava o objeto brilhante era igualmente notável, parecendo brilhar com uma qualidade luminescente que espelhava o sul à luz do próprio objeto. Esta relva brilhante parecia desenvolver-se nas imediações, criando um contraste vibrante com os tons suaves da paisagem. Tom e Lisa rapidamente perceberam que o comportamento invulgar dos bisontes estava provavelmente relacionado com este fenômeno. A manada tinha se reunido instintivamente à volta do objeto, talvez sentindo seu significado ou a energia que irradiava. Era como se os bisontes fossem atraídos pela luz. Os seus instintos protetores aumentavam à medida que rodeavam a fonte deste brilho misterioso. A descoberta provocou uma onda de curiosidade científica, tanto em Tom como em Lisa. Começaram a teorizar sobre a natureza do objeto e o seu potencial impacto no ecossistema local. Seria uma ocorrência natural, talvez um mineral raro ou um organismo bioluminescente? Ou poderia ser algo completamente desconhecido, um fenômeno que nunca tinha sido documentado antes? As implicações eram vastas e ambos sentiram uma urgência em investigar mais. Sabiam que a compreensão do objeto brilhante poderia fornecer informações não só sobre o comportamento do bisonte, mas também sobre os mistérios mais vastos do mundo natural. Enquanto se preparavam para recolher amostras e documentar as suas descobertas, o entusiasmo da descoberta misturava-se com o peso da responsabilidade, sabendo que o seu trabalho poderia iluminar os segredos do Lago Crystal e dos seus habitantes. O Dr. James Wilson era um perito de renome no campo dos fenômenos naturais invulgares, com uma formação distinta em ciências ambientais e ecologia.
tendo passado mais de uma década a investigar as intrincadas relações entre a vida selvagem e os seus habitats, tinha se tornado uma figura de proa no estudo da bioluminescência e de outras ocorrências raras na natureza. As suas colaborações anteriores com a guarda florestal Lisa Miller tinham produzido conhecimentos significativos sobre os comportamentos de várias espécies em Crystal Lake, e o respeito mútuo pelos conhecimentos de cada um tinha fomentado uma forte ligação profissional. Lisa confiava frequentemente nos conhecimentos do Dr. Wilson para o ajudar a interpretar os mistérios do parque, e a sua chegada era sempre recebida com expectativa. Quando Lisa contactou o Dr. Wilson sobre o objeto brilhante no centro do círculo de bisontes, ele compreendeu imediatamente a urgência da situação. Rapidamente reuniu o seu equipamento científico, que incluía câmaras especializadas para captar fenômenos bioluminescentes, espectrômetros para analisar os comprimentos de onda da luz e várias ferramentas de amostragem para recolher amostras de solo e ervas. A sua resposta rápida sublinhou a importância da descoberta, pois reconheceu que tal ocorrência poderia fornecer dados valiosos para a investigação em curso sobre as interações ecológicas e os efeitos das alterações ambientais na vida selvagem. Quando chegou a Crystal Lake, o Dr. Wilson estava visivelmente entusiasmado, com os olhos a brilhar de curiosidade enquanto observava a cena. Os bisontes permaneciam cercados à volta do objeto brilhante. Os seus instintos protetores eram evidentes. Ele não perdeu tempo a montar o seu equipamento, ansioso por documentar o fenômeno e recolher o máximo de dados possível. A importância desta documentação não podia ser exagerada. Representava uma rara oportunidade de estudar uma ocorrência natural inexplicável que poderia ter implicações para a compreensão da bioluminescência e do comportamento animal. Quando o Dr. Wilson começou o seu trabalho, enfatizou a Lisa e Tom a necessidade de uma observação e registro meticulosos. Este fenômeno poderia potencialmente levar a descobertas inovadoras, lançando luz sobre a interligação da vida no parque e os mistérios que a natureza ainda encerrava. Juntos, prepararam-se para mergulhar no desconhecido, movidos por uma paixão partilhada pela descoberta dos segredos do mundo natural. O Dr. James Wilson e a sua equipa começaram rapidamente a trabalhar na análise do objeto brilhante no centro do círculo dos bisontes, empregando uma série de técnicas científicas para desvendar os seus mistérios. Utilizando espectrômetros especializados, mediram a luz emitida pelo objeto, descobrindo que continha comprimentos de onda únicos que não se encontram habitualmente em organismos bioluminescentes naturais. Análises geológicas posteriores revelaram que o objeto era composto por um mineral raro, rico em compostos fosforescentes, o que poderia explicar o seu brilho radiante. Esta descoberta sugeriu que o objeto poderia ser uma anomalia geológica, possivelmente ligada à recente atividade sísmica na área. As implicações desta descoberta foram significativas, uma vez que poderia indicar mudanças na crosta terrestre que poderiam afetar o ecossistema local. À medida que o Dr. Wilson e a sua equipa se aprofundavam na análise, começaram a ligar os pontos entre o objeto brilhante e o comportamento invulgar dos bisontes. A reunião instintiva da manada em torno da fonte de luz sugeriu que os bisontes estavam a responder a alterações ambientais, possivelmente sentindo algo no seu habitat que era fora do normal. Este comportamento realçou a intrincada relação entre a vida selvagem e o seu ambiente, enfatizando como os animais podem frequentemente detectar mudanças no seu ambiente muito antes dos humanos. Os instintos protectores dos bisontes, juntamente com a sua formação invulgar,
indicam uma maior consciência de potenciais ameaças que podem estar relacionadas com as perturbações geológicas que ocorrem sob a superfície. Ao longo deste processo, a colaboração entre os guardas florestais e os cientistas revelou-se inestimável. Lisa Miller trabalhou em estreita colaboração com o Dr. Wilson, fornecendo informações sobre o comportamento do bisonte e o contexto ecológico do parque. O seu conhecimento em primeira mão da área e da sua vida selvagem complementou os conhecimentos científicos do Dr. Wilson e da sua equipa, criando uma parceria dinâmica centrada na compreensão do fenômeno. Juntos, documentaram meticulosamente as suas descobertas, reconhecendo a importância de partilhar este conhecimento com a comunidade científica em geral. A colaboração não só promoveu uma compreensão mais profunda da situação imediata, como também lançou as bases para futuras investigações sobre a interligação dos sistemas geológicos e biológicos. Ao trabalharem lado a lado, a sinergia entre os guardas florestais e os cientistas iluminou o caminho para a descoberta dos segredos do Crystal Lake e dos seus notáveis habitantes. No coração de Crystal Lake, desenrolou-se uma série de acontecimentos extraordinários que cativaram tanto os cientistas como os entusiastas da natureza. A descoberta de um objeto brilhante no centro de um círculo de bisontes não só revelou um fenômeno geológico raro, como também forneceu conhecimentos profundos sobre o comportamento da vida selvagem. Quando a Barildo, o Dr. James Wilson e a sua equipa analisaram o objeto, descobriram as suas propriedades fosforescentes únicas, relacionando-o com a recente atividade sísmica na área. Esta descoberta notável realçou a intrincada relação entre as alterações ambientais e os instintos dos animais, mostrando como os animais selvagens podem frequentemente sentir alterações no seu habitat muito antes de os humanos se aperceberem. O comportamento invulgar dos bisontes, reunindo-se protectivamente à volta do objeto brilhante, sublinhou a importância de estudar as reações dos animais ao seu ambiente, oferecendo um vislumbre da complexa dinâmica da natureza. Convidamos os nossos espectadores a envolverem-se neste tópico fascinante, partilhando as suas próprias experiências com comportamentos animais invulgares. Alguma vez testemunhou uma interação notável na natureza ou reparou que os animais se comportam de forma diferente em resposta a alterações ambientais? As suas histórias podem contribuir para uma compreensão mais alargada da vida selvagem e inspirar outros a observar e apreciar as maravilhas da natureza. Se achou intrigante esta exploração do Crystal Lake e dos seus mistérios, encorajamo-lo a subscrever o nosso canal para mais histórias cativantes sobre o mundo natural. Cada episódio investiga os fenômenos extraordinários que ocorrem nos nossos ecossistemas, revelando as ligações ocultas que unem todos os seres vivos. Ao subscrever, ficará a par das nossas últimas descobertas e juntar-se-á a uma comunidade de amantes da natureza, ansiosos por saber mais sobre os mistérios que nos rodeiam. Juntos, vamos continuar a descobrir os segredos da natureza e a promover uma apreciação mais profunda da beleza e complexidade do nosso planeta. O seu envolvimento é vital para espalhar a consciência e inspirar a curiosidade sobre o incrível mundo que partilhamos com inúmeras espécies. Junte-se a nós nesta viagem e vamos explorar juntos as maravilhas da natureza.